Bom, essa aqui é a questão 3 da página 32, que foi uma das que vocês me pediram, né, para poder dar uma revisada. No vídeo anterior, eu expliquei um pouco sobre o teorema de Laplace. Aí agora eu vou falar um pouco sobre o teorema de Jacobi. Prestem bastante atenção que essa aqui pode ajudar a resolver várias outras atividades. Lá na página 30, vocês podem observar lá o teorema de Jacobi e acompanhar também. Então, antes de mais nada, vamos entender para que serve o teorema de Jacobi. Então, o teorema de Jacobi, ele pode facilitar o cálculo do determinante de uma matriz. Então, ao utilizar o teorema de Laplace, é conveniente escolher a fila com maior quantidade de zeros, como vimos na atividade anterior. Então, assim, é possível anular alguns elementos de uma mesma fila com o teorema de Jacobi. Em seguida, calcular o determinante por meio do teorema de Laplace. Então, o teorema de Jacobi ele serve para isso, para facilitar a nossa vida. Então, sabemos que, ao utilizar o teorema de Laplace, a gente escolhe o quê? A linha que contém mais zeros. Então, aqui funciona do mesmo modo. Então, com o teorema de Jacobi, vocês podem até acompanhar no livro de vocês, podemos utilizar várias maneiras para poder, ou vários outros números para poder até anular ou mudar os valores, ok? Então, vamos entender melhor aqui como fazer o teorema de Jacobi. Então, vamos substituir a segunda linha multiplicando a primeira linha, ou seja, o elemento da primeira linha, por determinado número. Então, a gente pode escolher qualquer valor atribuído a toda a linha, não a só um elemento, mas a toda a linha ou a toda a coluna, adicionado aos valores da segunda linha. Nesse caso aqui, então, ó, se eu substituir aqui, ó, estou trabalhando com a segunda linha, eu vou multiplicar pelo valor da primeira linha, aqui, e vou multiplicar por determinado número. Eu posso escolher qualquer número. Como eu quero anular, aqui, anular igualar a zero, então eu preciso escolher um número que, fazendo toda a continha, ele seja igual a zero. Depois vou adicionar ao valor da segunda linha, que no caso, do mesmo elemento. Então, para a gente entender, se fosse da terceira linha, mesmo processo. Multiplico o valor da primeira linha, que aqui no caso 1, por determinado número, que é o que a gente vai ver aqui, e adiciono os valores, no caso agora, da terceira linha, e assim sucessivamente. Se eu for trabalhar com a quarta linha, vou pegar o elemento da primeira linha, multiplicar por determinado valor e adicionar o valor da segunda linha. Então, vamos entender aqui. Quando trabalhamos com o teorema de Jacobi, a gente começa a partir sempre da segunda linha ou da segunda coluna. Então, se eu vou multiplicar sempre pela primeira linha ou pela primeira coluna, então eu sempre vou deixar a primeira linha, nesse caso, né, que a gente vai trabalhar com a linha nesse aqui. Se fosse para trabalhar com a coluna, também daria, mesma forma, viu? Então, eu vou trabalhar com a linha, então eu vou repetir aqui a primeira linha. A matriz. Eu acho que eu vou fazer um pouco mais espaçado, porque na hora de fazer o cálculo aqui fica mais fácil de compreender. Então, eu vou fazer de um por um, para facilitar para vocês. Então, vamos deixar esse aqui separado. Então, começando aqui, do primeiro elemento. Estou nesse elemento, que é esse aqui que eu acabei de fazer. Então, esse primeiro elemento aqui. Então, ele está dizendo o quê? Que o primeiro elemento conserva. Então, vamos para o segundo elemento aqui para poder calcular. Então, vamos substituir a segunda linha multiplicando a primeira linha. Qual é o valor da primeira linha? 1. Então, 1 multiplicando por determinado número. Então, eu já fiz um cálculo aqui rápido e já sei que se eu utilizar o menos 1 como esse determinado número, lembrando que pode ser qualquer número, eu estou utilizando o menos 1 porque eu sei que eu consigo anular a questão igual a zero. Então, ó, mais vezes menos, menos 1 vezes 1, 1, mais 1. Vai ser igual a zero, né? Menos 1 mais 1 igual a zero. Então, ó, vezes
a multiplicação por determinado número. Então, esse determinado número que eu escolhi foi menos 1. Menos 1. Eu estou trabalhando aqui, ó, com esse valor, certo? Então, adicionado aos valores da segunda linha. Então, adicionado ao valor que está aqui na segunda linha do mesmo elemento. Então, vai ser mais 1. Se eu já sei que todos esses valores aqui são 1, então a resposta de todos vão ser a mesma coisa. Então, é só repetir, né? Então, ó, elemento da coluna 1 multiplicado por menos 1, que foi o valor que eu escolhi, mais somado, né, ao valor nesse caso já da terceira linha, que é 1 também. Aqui novamente. Então, o quarto, né? Então, ó, o elemento da primeira linha multiplicado por menos 1. Lembrando que não precisa ser a primeira, segunda e terceira linha com o mesmo valor multiplicado. Pode ser qualquer valor. Mas se você está trabalhando com a linha, multiplica por todos os valores da linha 2. Se for na linha 3, multiplica por todos os valores da linha 3. Se for pela linha 4, por todos os valores da linha 4, certo? Então, mais o elemento que se encontra aqui na linha 1, né? É 1, então mais 1. Então, eu já fiz minha primeira coluna. Segunda coluna, então, eu vou repetir, né? O elemento que está lá em cima, que vai ser o multiplicado. Então, vai ser 1, o elemento da primeira linha, multiplicado pelo número que eu escolhi, que foi menos 1. Que foi menos 1, não foi isso? Se eu usei aqui, eu preciso usar aqui também na linha. Menos 1, mais o elemento aqui da segunda linha, da segunda coluna. Então, 1 mais x, mais 1 mais x. Eu preciso repetir todo ele, certo? Continuando aqui o mesmo processo. Então, 1 aqui, mesma coisa. 1, que é o elemento que está aqui na primeira linha, vezes o número que eu escolhi, menos 1, né? Tá aqui, eu vou usar aqui também. Mais o valor que está aqui, ó. Na terceira linha, segunda coluna. Mais 2. Aqui a mesma coisa. Então, 1, que é esse aqui multiplicado pelo valor que eu escolhi, menos 1 para poder anular, adicionado pelo valor do próprio elemento. Então, o elemento aqui também foi 1. Deu para entender aí, gente? Então, eu vou adiantar aqui o vídeo fazendo o mesmo cálculo com esses outros, ok? Terminei a resolução, né? O mesmo processo de todos. Então, se eu já sei que eu fiz para anular a questão e que essa resolução aqui é igual a 0, eu vou apenas agora substituir. Então, todos esses valores aqui, que estão dessa maneira, eu vou já substituir e calcular. E esses aqui que estão com as incógnitas, eu faço o cálculo, né, normal à parte. Como eu não sei, eu faço o cálculo à parte. Coloquei aqui 2, mas perdão, aqui é 1, viu, gente? Aqui é tudo 1. Aqui. Então, já colocando, então, minha matriz vai ficar 1, 0, né? Que eu faço o cálculo aqui, deu 0, como eu já fiz aqui. 0 e 0. Aqui na segunda coluna. 1. Eu tenho aqui o valor x. Se eu sei que tudo isso aqui, ó, que eu calculei é igual a 0, então quem sobrou? X. Então, x mais 0 é igual a x. Então, repete o x. Então, o mesmo valor aqui, né? 0 e 0. Esse aqui também é a mesma coisa. Repito o número 1. Esse valor aqui também dá 0. Esse valor aqui do y, mesmo processo, ó, é o mesmo cálculo. Dá 0 mais y, sobrou y. Aqui também 0. 1, né? Que já tá aqui, que eu não substituí. Esse resultado e esse aqui também dá 0, os dois. E o último aqui também dá 0 mais z. Então, 0 mais z é igual a z. Então, ó, formei aqui a minha matriz. Ok? Agora, observe. Tem uma regrinha da matriz, quando eu tenho uma matriz triangular, lembra que a matriz triangular é quando eu tenho os valores em relação à diagonal principal
pode ser na parte inferior igual a zero, ou pode ser também na parte superior igual a zero. Então, se eu tenho uma matriz triangular aqui com valores igual a zero, eu posso multiplicar, o meu determinante vai ser a multiplicação da minha diagonal principal, ou seja, o produto da minha diagonal principal. Então, qual é o produto da minha diagonal principal? 1, né? Vezes x, produto, lembra? Multiplicação, né? Vezes y, vezes z, né? É igual 1 vezes x vezes y vezes z. Então, 1 não vai ter influência. O x, y, z não tem a resolução completa, então é só conservar. Então, o resultado da minha conta vai ser x, y e z. Então, meu determinante vai ser x, y e z. Simplesmente isso aí. Então, não tem como calcular mais nada. Só se eu atribuir algum valor a x, y e z.